Oi, Lu. Vamos esperando aqui, o pessoal ir entrando, chegando, né, para essa noite linda de bate-papo sobre o corpo, sobre a alma, sobre toda a transformação que essa consciência do corpo, né, pode transformar a vida da gente, né? Vamos esperando mais um pouquinho enquanto o pessoal chega. Nessa noite de sexta-feira, de tantas mudanças, né? Todos os corações meio apreensivos, com tantas mudanças que acontecem, né? E tá bem calma e centrada no meio do caos é uma dádiva, né? É algo que a gente realmente precisa conquistar, né? Para que a gente tenha clareza, né? E que a gente possa buscar esse caminho com mais lucidez, né? Com mais calma, né? Vamos aqui aguardando o pessoal entrar, né? Para que a gente possa dar início à nossa live, né? Que maravilha, vamos chegando, vamos entrando, vamos trocar, vamos fazer essa partilha aqui com essa comunidade, né? Muito linda. Falar de como a dança é um instrumento de conhecimento e de transformação, né? Como a gente pode utilizar esse corpo para ter essa integridade, porque a partir dele a gente pode fazer tudo, tudo se torna mais claro, né? Então é muito importante a gente tomar consciência, né, desse processo. E a psicologia é uma ferramenta incrível, né? Uma ferramenta incrível, ajuda a gente demais e a gente a entender esse processo, né, todo. Muito, muito, muito obrigada. O pessoal está entrando aqui, né? Vamos chegando. Gente, para quem não me conhece, eu sou Rita Bastos, sou dançarina, coreógrafa, professora, produtora, né? Estou essas coisas, né? Mas eu amo muito a dança. A dança é algo que me representa muito, né? Foi o caminho que eu escolhi para expressar. E nesse caminho, como professora, encontrei muitas pessoas, muitas alunas se tornaram grandes amigas, pessoas que a gente faz muita partilha. E Luísa é uma dessas pessoas especiais, né, que entrou na minha vida e que né, então eu vou chamar Luísa para a gente poder começar essa live aqui, né? Vamos ver se Luísa nosso bate-papo, né? Esse bate-papo bem interessante, né? Oi, Luísa, e aí, tudo boa noite? Tudo bem? Tudo bem, minha linda? Ah, você podia falar um pouquinho mais alto, está um pouquinho baixo o seu. Você está escutando agora, Rita? Que você... Tá um pouquinho longe, talvez você chegue um pouco mais perto, fica melhor, né? Mas Luísa, gente, é uma pessoa muito especial, uma pessoa que é uma psicóloga. Na verdade, eu sei que ela disse, não precisa falar muito, mas Luísa é psicóloga clínica há 40 anos, formação em dinâmica energética do psiquismo, é psicoterapeuta na abordagem junguiana, incluindo sempre as teorias psicocorporal e outras abordagens no seu trabalho, né? E também encontrou esse caminho através da dança, de que ela vai poder falar com a gente aqui no decorrer da nossa live sobre essa experiência e essa união dessas abordagens, vendo o corpo como um instrumento, né? Luiz, antes de começarmos, assim, você começarmos o nosso né, bate-bola, nosso bate-papo, eu queria lembrar algo sobre a semente, né? Eu acho que eu e você
Eu aqui fiquei pensando e terminei mudando um pouco a coisa assim sobre a semente, porque nós trabalhamos, eu trabalho com o corpo, você trabalha com o emocional, com o espírito, com o sentimento, porque é o sentimento que muda tudo, né? Né? Uhum, E aí eu pensei na semente. Uma semente, para ela se tornar árvore, dar frutos, flores e frutos, ela é uma semente. Tudo está contido nela, né? Todas as possibilidades uhum, de se tornar. Mas ela é uma semente. E ela não tem pressa, ela sabe que existe um tempo, naturalmente, eu falo isso, naturalmente ela é a semente, então ela vai estar ali, germinando, até ela subir, né, sair, botar sua carinha uhum, para fora, crescer, se tornar galhos, né, tronco, folhas, flores e frutos, né, para ela chegar até ser o fruto. E pacientemente ela chega lá. Só que nós, como seres humanos, a gente sempre quer colocar o carro diante dos bois, a gente nunca tem a paciência de entender que o desenvolvimento, tanto corporal como emocional, uhum, espiritual, ele leva um tempo. A gente está sempre antecipando. Eu vejo muito isso dentro da sala de aula, né? E eu uhum. acho que você no consultório deve ter muitas experiências em relação, porque é um processo que não está palpável, né? Ele é mais em outro campo. Então eu fiquei pensando e eu disse, poxa, vou começar fazendo as pessoas refletirem um pouquinho essa semente, né? Que precisa ter seu tempo de maturação até chegar lá. Então, Então, Rita, diga, fale, você quer falar alguma coisa? primeiro eu quero agradecer o seu convite, que começou com uma semente, né? Há 2 meses atrás, você falou, Lu, vamos fazer uma live. Eu digo, pô, Rita, logo eu, você sabe que eu não sou muito dessa questão das redes sociais, eu sou mais face to face, né? E aí agora eu estou face to face virtual, quer dizer, uma coisa nova para mim, né? É a primeira live, eu sinto assim que vai ser um portal, viu, Rita? Vai ser um portal, uma sementinha que você lançou em mim. E eu acho que tem tudo a ver mesmo, né? Você é uma dançarina, você é uma professora, você é uma dançoterapeuta, né? Você provocou em mim, que acho que tem tudo a ver também com o tema que eu propus, você aceitou, a dança como instrumento de conhecimento de transformação. Eu acho que você provocou em mim também uma transformação. Nesse momento de eu poder fazer essa live, já é uma grande transformação para mim, sabe? Eu tenho já estou dizendo, tinha uma dificuldade com a tecnologia e eu estou me sentindo super. Estou em casa, estou aqui no sofá muito bem e conversar com você é bom demais, né? Então, agora eu queria. O tema, né, que você está falando da semente, eu queria justamente abordar isso do ponto de vista do corpo mesmo, que você falou, né? Porque, repare só, eu escolhi o tema corpo, porque nós estamos em casa, né? Mas muitas pessoas não se sentem em casa com o próprio corpo. Olha que interessante. Não Eu é disse assim, incrível? aí diz assim, olha, falar de estar em casa tem que começar pela primeira casa que a gente habita, que é o nosso corpo. Né? É nele que Luísa habita, é nele que Rita habita. Então, estar nesse corpo agora, e na pandemia, o que é que eu tenho observado? Que na pandemia as pessoas estão mais a sós com o próprio corpo. Então, é uma oportunidade muito grande de a gente poder falar sobre isso, porque esse corpo tem que ser olhado, visto. Né? Você está falando assim de algo que vai. Como é que estão essas potencialidades, essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos dentro de nós? Né? O cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Eu sempre gostei do assunto da corporeidade, estudar sobre o corpo, porque eu sei a importância da consciência corporal em tudo que a gente faz. Né? Então, esse corpo que está sendo habitado pela nossa essência, a gente tem que fazer conexão. E aí, em relação à live, eu vou te perguntar, eu vou falar uma coisa que eu esqueci, que eu achei importante. Eu demorei também de aceitar essa live, porque as coisas são movidas na minha vida de dentro para fora. Você me convida, eu posso ser convidada em muitas coisas, mas eu só faço aquilo que vem de dentro de mim. Então, o que é que eu tenho observado? Tem tido muitas lives, né? Tem tido tantas coisas online. E aí eu fiquei me perguntando, as pessoas também estão. É bom fazer isso, porque eu aprendi muito com algumas lives, né? Então eu fiz assim, se foi bom para mim, então eu vou também abrir esse espaço para poder partilhar com algumas pessoas, né? Aquilo que, na minha experiência e a sua experiência, essa troca com a dança, com o corpo, com o movimento. Mas o mais importante também
é que essas coisas que a gente vai escutar essa noite, a gente possa também dar tempo de degustar, dar tempo de... Porque as pessoas estão assim, né? É uma live, é uma coisa atrás da outra, e eu até coloquei no Instagram. O perigo de a gente estar seguindo várias pessoas, seguindo vários movimentos, né, a nível de redes sociais, e a gente está justamente esquecendo desse movimento interno, entende? Então, acho assim que olhar para essa planta, você comparou com a semente, quer dizer, quantas coisas estão sendo semeadas dentro da gente, inclusive com as lives, mas que a gente não está tendo tempo de cuidar, sabe? A gente não está podendo olhar essas coisas. E o nosso próprio corpo, né? A gente está muito parado. A gente está muito parado. Então, a gente... Não, porque vai para essa ansiedade também, né? Porque, como você falou, é o tempo de maturar, de entender aquilo e deixar aquilo pousar dentro de você e você poder separar, né? O que foi bom, o que não foi, o que é... Esse tempo, a gente também fica com tanta ânsia, é tanta coisa, com tantas possibilidades, e que essa ansiedade termina embotando muito esse conhecimento, que vai passando também e a gente nem se dá conta, né? Do que foi aquilo, né? E o que aquilo pode trazer para você. Então, você falou, por exemplo, a ansiedade, né? Então, você vai ver que como foi esse link na minha vida da psicologia e já fazendo um pouco do link com a dança. Porque eu sempre achei que o corpo, ele manifesta muitas coisas. Você falou ansiedade, né? Se a gente está acelerado, se a gente não está acelerado, se a gente está com algum sintoma físico, né? As doenças psicossomáticas todas estão aí mostrando, né, que a raiz de muitas doenças físicas tem origem na emocionalidade. Então, no momento que a gente está muito acelerado, e que eu acho que essa pandemia fez justamente dar uma parada, a gente poder ficar mais com a gente mesmo, o corpo, ele não pode ser esquecido. Porque essa presença corporal no dia a dia, ele está sinalizando várias coisas. Então, por exemplo, eu pensando um pouco o que foi a dança na minha vida, né, e aí fazendo um link com a psicologia, quando eu entrei na faculdade, entrei com 17 anos, né, eu já gostava, eu já apreciava os movimentos da natureza, sempre fui uma contemplativa. Então, eu olhava, por exemplo, os movimentos dos coqueiros, eu ia muito para a praia ali no Jardim de Alá, meu pai me levava, e eu achava aquelas palmeiras uma verdadeira dança, né? Os pássaros, eu sempre gostei de observar as borboletas. Então, primeiro eu comecei a ser atraída pelo movimento, os rios, eu sempre gostei de rio, ia para o interior. E aí eu comecei a observar que também dentro do meu corpo, eu sempre fui muito introvertida, eu sou comunicativa, mas eu sou uma pessoa introvertida. Eu começava a observar que dentro de mim também tinha movimentos. Eu gostava de sentir o coração, a pulsação do meu corpo, observar o que é que meu corpo estava sentindo. Eu tenho uma consciência corporal muito grande, né? E aí, como eu sou muito observadora, eu comecei também a olhar o comportamento das pessoas. Como é que esse corpo também manifesta no jeito de ser? Começou assim, pelo jeito de ser. E eu ficava fascinada pelo jeito de ser. E aí, quando eu ia para o interior, as quadrilhas, adoro dançar quadrilha. Aí eu vi as danças folclóricas, né? Eu dancei uma vez maculelê, imagina. Aquele negócio, e capoeira na Bahia que a gente... Né? Então, capoeira, quer dizer, tudo isso me fascinava, né? A dança, ela manifesta muitas coisas de uma cultura, de uma realidade, né? Uma realidade antroposófica, uma realidade sociológica, filosófica. E aí aquilo começou a me fascinar. E aí eu entrei na psicologia para entender esse mistério que é o ser humano. E dentro do mistério desse ser humano, o que é que eu comecei a observar também? Na faculdade, na época, Rita, era assim, psicanálise e tinha mais psicologia comportamental, mas pouquíssimas pessoas falavam tanto da psicologia corporal como a psicologia junguiana que eu me identifico, né? Então, quando eu comecei também a estudar a psicologia como linguagem, né, o que o ser humano manifesta através do comportamento, comecei a estudar a alma, o inconsciente e o inconsciente, eu senti também que se falava mais, fazia análise, né, as psicoterapias falavam muito mais do verbal, dava muita importância ao verbal. Naquela época, eu estou falando de 75, tá? O pessoal reichiano, bioenergética, tudo isso na Bahia era muito semente. E aí eu comecei a entrar um pouco, né? Comecei a ler Reicha, toda a visão bioenergética muito rica, né? E para mim foi interessante. Quando eu comecei a estudar Jung, eu comecei a ver que Jung falava também que o corpo manifesta a saúde e a patologia. Que o corpo também fala. Aí eu entrei em contato, olha que lindo, eu entrei em contato com o Pierre Weil, né, que é da psicologia transpessoal, e ele tem um livro chamado O Corpo Fala. Então tudo isso foi fazendo com que é como se fosse eu fui integrando em mim
a nível teórico, mas eu também comecei a sentir vontade de dançar, de fazer alguma coisa com o meu corpo. Foi aí que eu comecei, fiz jazz, depois eu fiz expressão corporal, depois, mais adiante, eu comecei a fazer alguns trabalhos com ritmo, né? Expressão corporal, mas muito baseado nos ritmos. E aí, quando eu me formei, eu tô pensando, eu tô fazendo uma coisa mais circular, viu? Tô vendo aí se eu posso... Não, fique tranquila, fique à vontade, o importante é isso. Eu vou chegar até você, né? Que foi lindo. E aí, quando eu me formei na psicologia, em 79, aconteceu um fato muito interessante. Eu me formei e fui para o Rio de Janeiro. Você vê os links, né? No Rio eu fiz a formação, fui fazer uma pós-graduação, né? Em estimulação precoce com criança de 0 a 5 anos. Mas eu fui no Museu de Imagem do Inconsciente de Nise da Silveira, que é vamos dizer assim, a maior representante da psicologia junguiana, Nise da Silveira, no Museu de Imagem do Inconsciente, né? Ela conheceu Jung e tudo. Então, quando eu conheci Nise da Silveira, dentro do hospital psiquiátrico, existia, ela também foi pioneira na terapia ocupacional. E aí eu comecei a observar, nossa, tinha pintura, que é a grande coisa de Nise da Silveira, é a manifestação da alma através da pintura, do desenho, mas ela colocou a música, ela colocou a dança. Então, os pacientes, ela botava música para eles dançarem. E isso aí eu ia vendo essas coisas e me identificando. Nossa, que beleza isso, que bom que se pode usar a expressão corporal, a dança, como instrumento terapêutico. Repare, a dança não é psicoterapia, mas ela é um instrumento terapêutico. Sim. E aí foi aí que eu fui penetrando, aí eu fui fazendo outras coisas, né? Entrei para estudar com um grupo, né? Que hoje se chama Dinâmica Energética do Psiquismo, mas eu estudei uns 8 a 10 anos essa linha terapêutica que eu gostei muito. Só que eu nunca gostei só da teoria. Eu gostava de vivenciar. Então, nesse trabalho de 10 anos, que foi com Teda, eu tenho colegas minhas aí, Teda Puchinic e Aida, né? Desculpe, Teda Basso e Aida Puchinic, eu pude entrar no meu corpo. Então, eu passei por muitas vivências corporais, eu fui fazendo... E eu vi que o corpo é um instrumento, é um arquivo de memória. Não é? E que tinham coisas que eu entrava dentro de mim, que eu descobria, sabe, ia ampliando, eu ia integrando coisas que eu tinha medo, coisas que eu tinha vergonha, eu fui penetrando nesse corpo, e esse conhecimento, cada vez mais, me ampliava a minha consciência. Né? Que foi através de um trabalho corporal, psicocorporal. Mas é que faz? Eu não queria ficar uma coisa só psicoterapêutica, porque esse trabalho era bem psicoterapêutico. Eu queria, vamos dizer assim, manifestar também com movimento, através da dança. E aí eu conheci Maria Fuchs. Você vê o que foi. Eu fui para... Sempre é assim na minha vida. Eu fui fazer um curso de logoterapia, que é uma outra linha que as pessoas não conhecem muito, mas é muito bonita. Chama Terapia do Sentido da Vida, né? É muito pouco conhecida. Então eu fui para a Argentina, fazer uma formação em logoterapia. Conheci, inclusive, Viktor Frankl, que foi uma coisa boa na minha vida profissional. Mas sempre assim, paralelo a isso, eu conheci Maria Fuchs. Então, para mim, isso foi já em 93, 92, 93, por aí, 94. Quando entrei em contato com Maria Fuchs, com a dança dela, com a expressão... Isso eu já tinha feito algumas coisas aqui na Bahia, mas assim, ela... Assim, pense assim, sabe, do que eu sinto também com você, você foi depois, né? 2000, você foi 1918, 1919, a gente vai chegar lá. 1919? Não, desculpe! Quem sabe você foi dos arquivos arcásticos. Olha, menina, você olha meus arquivos. Nossa, Rita, olha as datas na cabeça. 94, você foi depois, 99. Aqui com você. Quando você falou quando a gente começou a conversar sobre a questão de Maria Fuchs, eu lembrei assim que antes de eu entrar na faculdade, eu conheci Nijinsky, que é considerado o deus da dança, né? De um revolucionário, né? Uhum. Depois Isadora Duncan, né? Duncan, e Maria Fuchs. Uhum. Os outros têm morrido há bastante tempo e Maria Fuchs não. Eu não tive o prazer que você teve de estar presente com ela. Uhum. Mas toda a filosofia desses três, nossa, como aquilo me batia dentro da minha alma, né? É do mesmo jeito que Juana Maja no flamenco. Nossa, é algo de alma mesmo. Como encontra esses caminhos para a dança, para o corpo, né? Isso aí eu achei interessante, né? Eu achei interessante, hein, Rita, que eu nem sabia a nível de sua
da sua formação, a importância de Maria Fuchs, né? E da outra, como é o nome dela? Da outra dançarina? Isadora. Né? Isadora. Então, Isadora. Olha que interessante, que ajudou também a Maria Fuchs. Então, olha, gente, esse ato falho, chama na psicologia ato falho, 1919, diga aí, um ato falho. Ou seja, nós somos amigas há 1000 anos. Mas não tem nada, vamos lá. Nascer, né? Bem antes da gente nascer, né? Assim, isso é uma linhagem, eu chamo assim, alguma linhagem ancestral aí, né? Mas então, essa Maria Fuchs, eu queria colocar só um pouco, que eu me identifiquei bastante, porque ela tem uma visão de dança, ela diz que dança é movimento, né? E eu vejo que o mover-se é curativo, o mover-se metaboliza. Você vê que os médicos falam do plano, né, da educação física, do Pilates. Meu amigo querido aí, meu genro querido, Guilherme Nicolas e Amanda também, fisioterapeutas aí que falam tanto da importância do movimento. Então, ela coloca a questão do movimento como uma linguagem também, e ela diz que quando você entra em conexão com esse movimento interno, e ela é uma facilitadora. O de Maria Fuchs é legal, que eu achava o seguinte, ela colocava a música e deixava que a gente expressasse esse movimento, ela dava uma temática, né? Vamos dizer assim, vocês vão imaginar que estão no mar, e deixava a gente solto. Vamos falar sobre a escassez, vamos falar, e deixava, sabe, cada aula ela tinha uma temática, e não tinha espelho. Interessante que não tinha espelho. Achava isso incrível. Ela dizia, sabe para quê? Para vocês não ficarem preocupados com crítica, com a referência do outro, com a minha própria referência. Então, o dança-terapeuta, ela é um instrumento apenas. Assim, eu me dou, eu não ensino. Olha que fase legal, eu sinto isso com você. Ela faz assim, eu me dou, eu estou aqui para me doar, e você, cada um de vocês aqui, trazer para fora aquilo que já habita dentro. Uhum. Ela, como se fosse um facilitador. Isso eu comecei a também fazer um link com a psicoterapia, né? A psicoterapia é isso mesmo, nós somos um instrumento de potencialidade, de potencializar o outro, desculpe. Nós temos as nossas potencialidades, que a gente tem o conhecimento, temos a prática, mas o mais legal é você ser um instrumento de fazer com que o outro aflore, né? Isso, não só suas dificuldades, que também ela não trabalha muito, apesar de ser dança-terapia, ela focava muito no lado saudável do ser humano, né? Naquilo que ele tem de belo, não só nos medos, na vergonha, naquilo que estava atravancando aquela fluidez do dançar, né? Então, com Maria Fuchs eu me identifiquei bastante, como pessoa, sabe? Filosofia de vida, de tudo. E aí eu fui um ano, 93, fui em 94, eu voltei, depois ela veio para a Bahia, e eu fiz também outra vivência com ela, e cada vez mais eu dizia, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu nunca gostei de academia, nunca gostei, eu gostava de caminhar, de andar, você me conhecia, na época você sabia que eu ia dançar, desculpa, eu ia dançar, mas também eu ia caminhar, sempre gostei de caminhar, de nadar, né? Mas assim, eu nunca gostei de academia, eu achei aquela coisa, não tinha muita afinidade. Então, quando eu voltei de Buenos Aires, com essa vivência com ela, eu digo, não, eu vou começar a fazer, mas vou escolher uma dança mesmo para começar a atuar e fazer e me expressar como instrumento de conhecimento e de transformação. Foi aí que eu conheci a dança flamenca e frequentei o espanhol, frequentei Silvana, que acho que era alguma unidade da UFBA também, que ela ensinava, não me lembro onde era, e ali no Rio Vermelho, Rita, que eu estava querendo me lembrar, aquela professora Margarete, né? Cabaleiros, sim. Aí eu fiquei uns anos disso aí, uns 3, 4 anos, mas aí chegou você, né? Que aí eu quero chegar no Centro Flamenco da Bahia, ali no Canela, e foi incrível, porque você tinha uma forma de dar aula, uma forma de ensino, vamos dizer assim, que você não se apegava tanto à técnica, entendeu? Então, primeiro, eu acho que você tinha uma consciência corporal, você é uma pessoa que tem consciência corporal, porque tem gente que dança parecendo que está, sabe, repetindo padrões ou repetindo técnica, mas eu não sentia a expressão da alma, sabe? Acho que quando você começou a dançar, que eu tinha que fazer o movimento, mas assim, eu não ficava preocupada, porque você não era aquela que pedia muito a imitação, né? Você fazia os seus movimentos, mas você não ficava naquela cobrança, vamos dizer assim, naquela rigidez, né? Embora tenha que ter técnica, você sempre me explicou, é importante eu aprender a técnica flamenca, né? Mas você deixava que minha alma se expressasse do meu jeito de ser, né? E com essas aulas flamenco também, eu percebi que eu comecei a me conhecer melhor, porque a dança flamenca, depois eu quero até que você coloque um pouquinho também sua identificação, mas assim, a dança flamenca para mim me ajudou em que aspecto? Na integração.
A dança flamenca tem dois aspectos, né? Tem uma polaridade muito forte, né? Que é você pisa forte, pá, 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 pá. Então você tem um ground que a gente chama, que eu aprendi tanto isso na bioenergética, na dinâmica energética, a importância do ground, né? Da força, da realização. Eu sempre fui muito realizadora, de construir, correr atrás das minhas coisas, mas eu precisava também da leveza, que eu acho que a dança flamenca tem essa alta polaridade, né? Do receptivo, da sensibilidade, do feminino. Então a dança que me ajudava a não esquecer essa ponte, essa integração dos meus aspectos de realização, de realidade, vamos dizer assim, mas da minha leveza do feminino, né? E cada vez que eu me olhava no espelho, eu lembrava também que eu tenho um corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é verdade que quando você tem uma aula ou faz qualquer atividade, agora eu vou falar geral, né? Qualquer atividade física, você lembra que você tem um corpo. Isso é muito importante, sabe? De se lembrar que tem um corpo. Porque tem pessoas que ficam ou no narcisismo, no excesso da corporeidade, tudo é o corpo, esquece da alma, esquece das dimensões, né, espirituais, do sentido da vida. Ou então ela fica aérea também, fica na leveza das coisas, né? Fazendo coisas que a gente foi importante, artística, mas esquece também da realização, que é o chão. E aí, nesse período que eu estava fazendo a dança flamenca, cada vez que eu ia para uma aula sua, Rita, eu me sentia que eu estava integrando, ampliando. Cada fala, vamos olhar um para o outro. Quando você mandar olhar um para o outro, né, essa coisa do olhar, que a gente fala tão importante na psicologia, inclusive no encontro com o terapeuta, né? E aí você tem que se desmascarar, e você tem a postura firme de você avançar em encontro do outro. Cada coisa que você falava do movimento, da flexibilidade, eu me sentia cada vez mais que eu estava crescendo nisso. Então você foi muito importante para mim. E, claro, depois eu parei um período, né, que eu me mudei da Graça, fui morar no Costa Azul, e aí mudou um pouco, parei um período, e nós nos reencontramos, né, em 2000, agora que vem 2000, foi agora, 2018, 2019, e esse ano paramos, estou sentindo falta também, né, mas você já está começando a fazer as aulas online, então eu acho que, assim, muito importante, sabe, Rita? O que você me preencheu como pessoa e como terapeuta. Eu acho que o corpo é uma linguagem importantíssima, né? E que você sabe muito bem. Você podia agora partilhar um pouquinho também o tanto que você caminha, né? E sua percepção também da dança como conhecimento. Então, eu acho assim, antes de eu chegar na dança flamenca, eu estudei balé, estudei dança moderna, afro-contemporâneo, jazz também estudei sapateado americano, muitas coisas, né? Aí depois eu fui para a faculdade, fiz faculdade, mas algo me inquietava muito na faculdade, porque na época era muito movimento do cotidiano, era muito mecânico tudo, e aquilo me angustiava, né? E eu tive várias questões, assim, né, na faculdade nessa época, porque eu entendia a dança de outra forma. E as pessoas que eu tinha como referência, que tocou minha alma, eram pessoas também que tinham outro tipo, né? Por isso que eu fui atraída, né? Então, eu tive a oportunidade na dança moderna, quando eu dava aula, de ter alunos também com deficiências, né? Eu tenho uma formação de yoga através da minha mãe. Minha mãe foi a primeira professora de yoga de feira e professor Hermógenes era uma pessoa muito próxima da minha casa. E eu tinha um pouco dessa coisa da yoga que eu nunca tirei da minha vida e que eu acho extremamente importante, né? E como eu tive uma formação espiritual muito forte lá em casa, né, de meu pai e de minha mãe, isso sempre teve dentro de mim, isso sempre foi. Sempre eu fui isso, né? Então, e a dança sempre foi um caminho que eu encontrei para manifestar o que minha alma me pede. Porque às vezes no mundo que a gente vive, você tem muitas cobranças. E você também se cobra. Né? Você se cobra muito, tem essa coisa da perfeição, de chegar numa performance. Aí as pessoas falam, a gente quando vai envelhecendo, a gente vê de outra forma. E é verdade, mas não é porque não é o seu corpo que envelhece, é a sua cabeça que pensa diferente. Você começa a ver a vida de um outro prisma, porque você já mudou muitas coisas na sua vida, né? E
E o flamenco chega para mim de uma forma inesperada, né? Na verdade, primeiro começou com uma fita de VHS na época que eu ganhei, mas que na época eu não entendi, foi aquele filme Carmen, mas na época eu não tinha nem sabido o que era flamenco. Nossa, aquele filme marcou a minha vida, sabia, Rita? Aquele filme Carmen, nossa, aí lindo eu nem demais, sabia, né? nunca tinha visto falar em flamenco e tal. Uhum. Quando eu estava saindo para o SESC, eu fui fazer a faculdade de dança, aí eu consegui uma licença, assim, vencimento para fazer o semestre aqui na faculdade, na UF, que eu morava em Feira. Um dia eu cheguei lá para fazer uma divulgação de um espetáculo que eu ia fazer, que eu saí do SESC, manter, enfim. Quando eu chego lá, encontro o Rafael. E eu tinha escrevido um texto, um texto, e o diretor do jornal viu e adorou e queria publicar. Aí eu mostrei para Rafael. Aí começamos, trocamos muito, né, nessa época. E aí Mas o que foi que fez você ser mais sentiu atraída pela Flamengo? O que foi também? Então é isso, é através dessa coisa da faculdade, fazer uns cursos livres, e os alunos da faculdade poderiam escolher algumas modalidades. E dentro dessas modalidades estava o flamenco. Ah, tá. E aí foi aí que eu conheci de uma forma mais. Fui conhecendo o flamenco e eu fui sorteada, exatamente, eu fui sorteada para o flamenco. Fui sorteada para 3, dança moderna, balé, eu preferi o flamenco e tal, para ser monitora, foi quando eu conheci Rafael. E aí começa toda a nossa troca, a gente, além de ser, começou como amigo, com uma coisa, depois namoramos, e a gente fez muitas trocas, né? E aí depois eu comecei junto com ele dava aula, eu comecei essa coisa toda, depois que eu terminei a faculdade, eu fui para a Espanha. Mas no que me trouxe o flamenco, eu acho que foi exatamente porque era uma dança que mexia com todos esses aspectos. Uhum. Eu via na dança todos os elementos ali contidos. A fluência, né? A fluidez da água, ao mesmo tempo da força que ela tem. Eu senti o fogo, né? Que é a coisa da paixão, do sentir, de não ser aquela dança só fora. A gente vive um momento aqui em Salvador. Pois é, as músicas, Rita, as músicas são as músicas assim, lindas. Né? Era tudo muito para fora. E a dança flamenca não era algo que ia lá nas suas entranhas, que você precisava sentir aquilo ali. Ai, aquilo ali me deu ar, não me falou, aquilo me deu ar, pô, é isso. Terra, ground, eu sou ar com ar, né? Então, numa única dança eu encontrava todos esses elementos. E eu podia trabalhar meu sentimento, né? Outro dia eu estava fazendo um curso com o Micael Pancrácio, que é um estudioso do flamenco, um guitarrista. Ele está fazendo doutorado dele, com a tese dele na música flamenca. E era tão engraçado, porque na faculdade o que era para você fazer, dançar, você nunca podia escolher a música que tivesse letra, sempre era música sem letra. Porque você não pode dançar a letra, senão ela te induz a uma interpretação. Já no flamenco, é o oposto. Quando você vai para o flamenco, além de ter toda a questão técnica, porque a gente precisa dela para entender, porque você só faz alguma coisa depois que você entende, né, Luísa? Se entender, não é? Então, você isso pode improvisar. Eu acho interessante o que você está falando, porque eu vejo, sabe, Rita, que é um outro aspecto que eu acho importante colocar. Quando eu estou te perguntando o que fez você se identificar, tem algo que a gente se sente chamado, né? E eu sinto o seguinte, como psicoterapeuta agora infantil e adolescente, eu queria apontar uma coisa que eu acho importante. Você estava falando, né? Como as coisas vão acontecendo, mas a gente adulto pode escolher. E quando as crianças e os jovens não podem escolher, o que é que a gente pode fazer para que os pais também percebam que tem, às vezes, determinadas afinidades? O que é que eu noto? Por exemplo, minha filha Amanda, né? Ela está aqui, foi minha assessora à noite. A Amanda, com 4 anos, antes de eu colocar no balé, eu disse, minha filha, você vai assistir uma aula, vamos ver se isso tem a ver com você. Isso é um aspecto que eu acho importante, da questão da identificação, né? Então, se você achar que é legal, você vai continuar. Não uma coisa imposta. Às vezes eu sinto assim, que principalmente o balé, porque é bonitinho, que vai se apresentar, e as pessoas às vezes perdem esse link que a gente está falando aqui, de que você... Ô, Lu, só aproveitando aí do balé, não é só porque ele é bonitinho, eu acho. Tem uma questão social muito implicada nisso aí. Porque o balé é uma coisa elitista.
E é uma coisa Isso, de classe. Eu acho que isso também é o que leva a classe média, ou o sonho isso. da lá, querer fazer Então, a pois é, diferença. exatamente. Mas aí, o que é que eu percebi na minha experiência como mãe também, sabe, Rita? Você permitir que seu filho, sua filha, veja se ela se identifica com aquilo. No caso de Amanda, ela se identificou. Mas o que aconteceu? Mais adiante, quando ela estava na adolescência, ela fez, mãe, eu quero parar, eu quero fazer strip dance. Pá, depois o jazz, sabe? Já, eu tive caso no consultório, que eu estou falando isso, que eu acho uma coisa importante, que tem momentos, vamos dizer, pequenininhos, os pais podem escolher, mas vai chegar um momento também que a gente pode permitir eles poderem se expressar em termos de se identificar ou não. Eu tive um caso de um menino de 7 anos que ele queria fazer capoeira, mas ele era branco e era de uma classe de elite. Meu filho, você não vai fazer capoeira, porque capoeira é uma dança de pobre, não é para você. Eu estou me lembrando desse caso, porque eu vejo assim, algumas vezes esses cortes, né? Então, às vezes, tem crianças que gostam de fazer uma outra forma de expressão corporal, pode ser karatê, pode ser judô, né? Tem outras formas. A dança é uma arte, né? Mas assim, existem outras formas de expressão física, né? De atividade física, que a gente tem que realmente poder perceber isso e poder pontuar ou sinalizar e conversar com a criança. Mandar ela fazer uma aulinha antes de já impor algumas coisas, né? Então, por exemplo, isso já vê na questão psicocorporal que eu te falei, que sempre me ajudou muito no consultório, né? Eu olhar para uma criança e perceber que ela já é muito rígida, uma menina, por exemplo, ela já é muito rígida, e a mãe queria, porque queria que ela fizesse balé, e ela dizia, mãe, eu não quero fazer balé. Ela queria fazer ginástica rítmica, repare que coisa interessante. E às vezes a gente quer impor algumas coisas, isso dificulta também, né? Então, para ela, quando eu conversei com a mãe, olha, no caso dela, o balé tem muita técnica, tem muita formalidade. Vai ser ótimo para ela fazer ginástica rítmica, né? Ou então os pais acharem que se o menino é muito passivo, tem que fazer karatê e judô, porque tem que ser mais violento. Quer dizer, tem uma falta de informação também sobre a Isso. identidade dessa Isso. escolha, né? Cada uma tem sua. Exatamente. Quando a gente está falando aqui da dança flamenca, a dança flamenca tem uma identidade, tem uma história, tem uma cultura, a dança, né? Mas eu me lembrei aqui de várias colegas minhas que fazem Sirlene, que eu gosto demais das danças circulares. Eu tenho amigas que fazem tango, né? Ana Lúcia, que é psicóloga. Tem gente que gosta muito de trabalhar com zumba, com tantas formas, né? Mas tudo isso eu fico vendo, é uma identidade, é uma identificação. E o perigo um perigo é a imposição, sabe? Porque se a dança é flexibilização, se é uma expressão, ou se determinadas atividades físicas tem um determinado, a gente pensa que não, mas cada atividade física, ela tem um traço, tem uma tipologia também, sabe? Porque o estudo corporal também, Rita, outra coisa importante que eu aprendi, são as tipologias. Né? O corpo manifesta também determinadas tipologias. E essas determinadas tipologias ficam mais, vamos dizer assim, ressonantes com determinados tipos de ações, de atividade, de arte, né? Para algumas pessoas não é dança, é a pintura, outros já é o desenho, né? Outro é o teatro. Tantas formas de expressar essa criatividade, né? Aí a gente vai para o campo também do ser artista e da criatividade que cada um. Quando a gente vai para o corpo, eu entendo assim, sabe, Lu? Que o corpo é um templo. Sem o corpo, a gente não estaria aqui. O que alimenta o corpo, alimenta a alma de forma meio que indireta, de certa forma, porque o que você é o que, não tem aquela história que você é o que você come também? Exatamente. Então, isso interfere no seu metabolismo. Mexendo no seu metabolismo, mexe em tudo que você sente, com tudo que você sente. Então, a gente não termina não associando, a gente dissocia. Então, eu acho que a medicina também teve uma época que ela foi, né? O especialista do olho, da boca, do dedo, do nariz. Ótimo, para você estudar isso, para estudar a minúcia de cada coisa. Mas você não pode. Esse dedo é um dedo de Rita. Está dentro de um universo inteiro de Rita. Né? Todas as células aqui estão interligadas, estão conversando, estão dialogando. A fotografia aqui já mostrou que quando você perde qualquer parte do corpo, a energia daquela perca, ela se mantém ali. Então, eu não posso dissociar uma coisa dessa. Eu até posso, mas é correto? A gente tem uma coisa assim, como eu não quero
mudar minha forma de ser. Então, isso não é verdade. Então, quando eu penso no corpo como linguagem, como você trabalhar o corpo, como você falou ali, cada um vai encontrar a sua forma de trabalhar. É importantíssimo você manter ele vivo. A gente viu Maria Fuchs com 92 anos Dançando. Coisa dançando, linda. Ela dançou até dando 90 aula, exatamente. dando aula, dançando. Então, assim, a gente tem uma mania de botar padrões em tudo, né? Igual ao futebol, tá velho para dançar, tá velho para fazer isso, tá velho para aquilo. O tempo que você o tempo que você acordou para fazer alguma coisa é o seu tempo. Você Então, quer fazer aquilo para você dançar e ser uma dançarina de não sei onde? Não. É para você poder se curar, para você dançar, para você pegar esse corpo, esse seu templo e reconhecer ele. Não, se eu ponho, mas hoje, tá, eu me arrumo, quero ficar bonitinha, vou fazer uma live, não sei o que. É uma coisa, é ótimo. Todo mundo quer estar bem. A natureza, ela se veste de todos os perfumes, de todas as cores. Ela é bela demais. Então, por que não ser bonita também? Não é esse o problema. O problema é assim, como eu não cuido desse corpo, do corpo, não só da performance física, não só de malhar para ter um corpo malhado bonito, mas que qualidade eu dou a esse movimento. Quando eu entendo isso, eu vou chegar aos 90 anos dançando sim, com saúde, dando entrevista, fazendo aula. Então isso não vai vir do acaso, isso não vai cair do nada. Uma coisa que você falou que eu achei interessante agora, uma das coisas que me fez, vamos dizer assim, me identifiquei também com a dança flamenca, é porque a dança flamenca não tem esse padrão, por exemplo. Eu adorava assistir os filmes espanhóis, inclusive fui em Sevilha, via pessoas de todas as idades, né? Eles dançavam nas ruas, nos bares, no teatro. Então também não tem essa questão da idade, né? Porque a gente vê que determinadas danças, com determinado tempo, tem que parar, porque não tem a performance corporal para aquilo. E a dança flamenca, ela permite sempre, ao teu do tempo, né? Independente da idade, e você pode dançar. E outra coisa, Rita, que eu achei importante que você estava colocando, essa coisa da polaridade, né? A gente levou uma sociedade muito polarizada. A gente teve uma época que eu fui visitar a Serra da Capivara, né? Foi muito interessante. E lá eu vi os sítios arqueológicos antigos, já existia a dança. Há 50 mil anos atrás já tinha lá algumas pinturas, né? Olha que interessante. Depois, quando ele chegou na Idade Média, o corpo foi tido como uma coisa pecaminosa, quer dizer, e se tem ainda no nosso inconsciente de que cuidar do corpo, isso tem essa polaridade. Ou fica nesse narcisismo exagerado, ou então fica como algo que tem que ser desprezado. Depois vem a modernidade, né? Vem todos os movimentos da civilização, e a gente começa a olhar novamente para o corpo, inclusive agora você vê que ultimamente tem se falado muito sobre saúde, sobre bem-estar, mas a gente também não pode esquecer dos outros aspectos do que é que esse corpo está manifestando, né? Quer dizer, o cuidado físico, saúde, alimentação, mas as nossas emoções habitam nesse corpo. Nosso corpo também habita, né? Para quem, por exemplo, eu sou cristã, então é um corpo que habita o divino, o sagrado habita em mim. Como a gente está fazendo esse campo bioenergético, corporal no nosso dia a dia? Como é que a gente está vivendo? Como é que está trazendo essa casa? A gente começou falando na live dessa. Como é que está sendo feita essa casa interna? Que construção nós estamos fazendo? Você vê que a gente está se falando muito de higienização, de limpeza, né? De cuidado, mas assim, eu penso muito, eu falo para meus clientes, nessa casa você precisa de vez em quando para ir fazer uma limpeza interna, né? Ventilar, abrir as janelas. Eu queria trazer também uma coisa importante que eu acho do trabalho corporal, que me ajuda muito no consultório, que é a respiração, né? Você é filha de professora de yoga, né? Você sabe a importância disso. Então, e como eu faço em todas as minhas aulas, né? Eu não começo assim, esse alinhamento, essa respiração. E eu sempre gostei do vento, né? O vento, eu te falei que eu sou uma contemplativa da natureza, assim como o movimento das folhas, né? Sempre me encantou. O vento. Aí, né? Nossa, o vento, né? Dança, então, né? Isso, essa respiração, né? Poder ventilar, dizer assim, vamos imaginar que você está abrindo a janela do seu corpo, né? Deixar essa luz entrar. Então, se falando tanto do sol, né? A importância do sol para seu corpo vitalizar. Eu estou vendo aqui minha amiga Silene entrando aí. Então, a dança, ela tem essa capacidade, né? E junto com a respiração e o movimento, de libertar a gente de muitas coisas. E trazer memórias, né? Tipo, Silene, minha amiga que está entrando, ela trabalha com danças circulares. Quantas vezes eu fiz
esse trabalho com ela, né? E quantas coisas eu fui descobrindo e também sendo transformada com essas danças circulares. Eu falei da questão da dança ser uma das primeiras artes, né, mais antigas do homem, a pintura, né, o desenho e a dança. Veja a importância disso no sentido de resgatar também coisas dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, né? Os indígenas. Eu sempre gostei muito também de ver as danças. As danças indígenas. Os africanos, gente, a gente tem uma raiz fortíssima, né, Rita? De dança africana, né? E agora, uma coisa importante também. Como psicoterapeuta, eu queria também partilhar com vocês assim, a importância dessa consciência corporal enquanto linguagem não verbal. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho observado que nesse período muitos sintomas têm aparecido, né, Rita? Muitos sintomas físicos têm aparecido, né? Então, que a gente também possa observar o sintoma físico, o sintoma psíquico como uma linguagem, né, de alguma coisa que nossa alma está sinalizando, que a gente tem que integrar, que a gente tem que perceber para poder transformar. E eu aprendi muito isso com você, né, também. Como é importante quando você olhar determinadas coisas que você percebe dentro do seu corpo ou dentro do seu ser, a gente poder acolher. A criatividade, a energia da criatividade, ela só tem a capacidade de transformação no momento que você primeiro acolhe. Eu me lembro que uma das suas aulas da dança flamenca, eu tinha ela muito tímida, né? Aí você falou assim, Luiz, agora você vai dançar, você vai fazer um passo lá e você tinha que me olhar. Eu fazia, eu ficava toda envergonhada. Eu digo, Rita, por que não faça isso comigo, não? Então eu vejo o seguinte, aí você começa a dizer, não se julgue, não. Não julgue, não. Você sabe que isso era de propósito, né? Porque eu sabia dessa brincadeira, né? Dessa porta que tinha que abrir, né? Desse lado e tal. Que para mim, a aula, meus alunos, eu sempre tenho aquele olhar, a gente aprende, a gente lida com o corpo. Então, a gente começa a aprender a fazer essa leitura, né? A leitura de cada um, através do corpo mesmo, de como ele entra, como sai. Então, na hora que entra, a gente até percebe se está bem, se não está, se aconteceu, né? Tudo, assim, para mim, não precisa abrir a boca, às vezes, para dizer, né? Porque você vai acostumando a fazer essa leitura, né? Do comportamento no corpo, né? Como o corpo fala mesmo, como você falou antes, no início. Aquela coisa do corpo fala e é inevitável. A gente pode estar querendo dizer uma coisa, uma das matérias que a gente tinha na faculdade de dança, era exatamente, o professor às vezes pedia para a gente pensar alguma coisa, escrever, e a gente não ia falar o que a gente escreveu, mas a gente ia expressar aquilo e a turma ia tentar ler, codificar, né? Decodificar a nossa linguagem corporal, dizer o que a gente estava querendo dizer. Muitas vezes a gente escreveu uma coisa, dançou aquilo, mas todo mundo lia outra coisa. Por quê? Porque o que você viveu não sai de dentro de você e você termina. A dança termina botando isso para fora. Você quer uma coisa, mas o corpo está te dizendo outra. A expressão está te dizendo outra. E você vê que na psicoterapia a gente vê isso tão claramente, Rita, sabe? O dito e o não dito, né? O verbal e o não verbal, né? Como é que a gente consegue... Como é importante, a gente não só como... Eu estou falando, claro, aqui como psicóloga, mas eu como mãe também, a gente percebe a linguagem dos filhos também pela expressão corporal deles, né? A gente observar, ainda mais nesse período agora. Eu vou até colocar amanhã no meu Instagram um aspecto que eu acho importante, a gente poder observar o não verbal dos filhos, né? A tensão corporal, se eles estão mais hipotônicos, né? Tem criança que começou a ficar triste, então ela começou a ficar mais mole, sem querer brincar, e interfere no sono, né? Porque é uma coisa que interfere na alimentação. Quer dizer, o corpo está dizendo... Tem pediatras que me encaminham crianças, por exemplo, que baixa a imunidade porque não está bem emocionalmente. Quer dizer, a gente ficar atento, né, ao dito, por exemplo, eu estou bem, mas o corpo dele está dizendo uma outra coisa. Não consegue olhar no olho, por exemplo, né? Que eu acho que é importante os pais e a gente poder olhar nos olhos dos nossos filhos, dos adolescentes, perceber a totalidade, né, Rita? Porque e essa corporalidade entre pai e mãe, pais e filho, você poder tocar, abraçar, brincar, dançar, como essa união, esse tocar no outro é tão importante. Eu acho, Lu, por exemplo, eu estou dando aula virtual, né, com meus alunos. Sim. Uma das coisas que eu sinto, que a gente sente, eu acho que todos, porque a gente sempre, você sabe como é que eu termino a aula, né? Sempre a gente tem aquele gesto carinhoso de abraçar, de acolher, de não sei o quê.
Aham. de fazer as nossas reverências. E eu acho que o que mais a gente sente falta desse acolhimento, dessa presença, dessa troca, né? A Uhum. gente aprende outras coisas. Não, eu acho que eu aprendi muitas coisas nesse momento com o virtual também. E você também pode atingir outras pessoas em diversos lugares, como a gente aqui agora, de repente alguém no Japão pode estar acessando. Então, Aham. tem várias, né? Mas o humano, eu acho que esse momento é muito para essa reflexão. Gente, olha, que todo mundo só. Eu já cansei de estar no restaurante e todo mundo está ali, o casal, e ninguém se olha só no celular. Então, acho que esse Uhum. momento, a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? Esse quem está perto de Uhum. mim, quem está junto comigo ou não, que valor eu dou a esse corpo, a esse templo, qual é a necessidade disso? Até que ponto eu posso Uhum. ir até aqui? Até que ponto eu posso ir até mais, né? Então é um momento que a maioria dos pais vão ter que enfrentar os filhos, o lugar de brincar, de ser barbudinho, de ter que ficar chorando, porque o que, que os pais fazem hoje? No balé, no jazz, na Uhum. arte marcial, Com no certeza. curso de inglês. Tem Não, agora não tem muita, isso. É muita você sozinha, é você terceirização, com né, mulher. Rita? Hein? Muita terceirização, né? Muita Mu- terceirização, mu- muita E terceirização. você, Tanto em casais como nos filhos mesmo, né? com Então, certeza. assim, eu acho que eu estava pensando hoje, será que se a pandemia acabasse hoje, as pessoas iam estar mudadas mesmo? Quantas pessoas estariam Uhum. mudadas, teriam refletido sobre essas questões? Uhum. Não Isso que é? você falou, isso que você falou do contato físico, né? Eu acho que você tocou num ponto importante. Que a gente está falando de dança, dança como expressão, né? Algo de movimento, mas tem outros movimentos que a gente está falando aqui, por exemplo, o abraçar, o olhar, o acariciar, o contato físico, né? Como isso é Sim. importante? Eu fico imaginando o seguinte, para as crianças nesse momento, né? Não poderem ver os amigos, a parte toda relacional, como eles estão sentindo falta. Eu trabalho com criança pequena, né? A partir de um ano e meio, dois, e adolescentes também, eles estão sentindo muita falta. Nós somos muito interativos, mas nós somos muito corporais. Nossa cultura é muito do abraço, do beijo. E como isso está fazendo falta? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, a pandemia está dando possibilidade de que essas coisas que foram tão terceirizadas, né? Porque a Também. dança é fora, karatê, aula, escola. Como e quando os pais estão podendo fazer isso com os próprios filhos? Nesse Exato. momento, assim, de poder até olhar. Quantos pais percebem? Eu fico vendo assim, eu levo, né? Estou fazendo terapia, daqui a pouco o pai de conta deu férias. Um mês depois eu olho, poxa, como seu filho cresceu. E aí eu começo a perceber coisa no consultório, que quando eu vou abordar com os pais, às vezes os pais não observam. Você não notou, não, que ele está assim, assim, que o corpo dele aconteceu isso, ou então que ele está. Estou notando que ele está com um tique nervoso, assim. Você não observou que ele está com um olhar. Então, esse cuidado também do olhar para o filho, para a filha, sabe, Rita? Como uma linguagem. Acho que assim, por isso que eu sempre incluí no meu trabalho, né? A gente conversou um pouco antes sobre a temática. Claro que a dança é um dos instrumentos, mas assim, eu sempre fiquei atenta a meus filhos. Inclusive, meu filho Ângelo está aí, é psicólogo, e ele sabe disso. O Ângelo, Ângelo, por exemplo, nunca, olha que coisa interessante, de aceitar as individualidades. Meu filho, por exemplo, Ângelo não gosta, nunca gostou de academia, nunca gostou de fazer dança, karatê, nada. Ele é a parte mais intelectual, ele adora estudar, é um grande psicólogo, doutor. E já Amanda adora dança, sempre gostou de expressar corporalmente e dançar também em festa e tudo. Mas, assim, acolher também essas linguagens, né? Que o filho é de um jeito, que outro filho é de outra, mas não deixar de ser acolhedor, abraçar, beijar, né? Essa coisa do carinho, do afeto, dá também e possibilita a consciência corporal. A consciência corporal da criança começa no berço, no colo, no toque, no banho. E, Eu assisti. Diga. não, Eu assisti. vale. Não, só para fechar, eu achei interessante. Eu assisti uma live. Você vê a live, tem as suas. Assisti uma live de uma médica, né, que eu gosto muito dela, que é Ana Cláudia Arantes, que ela trabalha com pacientes terminais. E ela falando justamente, eu não sabia, ela faz dança, né, como um professor, mas acho que é um estilo mais de expressão corporal também. Ela dizendo assim, se não fosse a dança, ela como médica, né, como instrumento de terapêutico para ela, né? Mas ela abordou uma coisa interessante, que ela ficava verificando que tinha uma enfermeira que dava um banho dos pacientes. Olha que coisa interessante. A gente está falando de dança, mas assim, o movimento em geral, ele é curador. O movimento em geral gera vida, né? O movimento
o movimento em si. Mas também os gestos, os toques, né? Então, ela dizendo que tinha uma enfermeira maravilhosa que dava um banho. Bom, o paciente estava muito doente, já terminal, ela trabalha com pacientes terminais. De uma forma que parecia uma dança. A maneira que ela pegava, eu me lembrei da dança, a maneira que pegava, sabe, com tanto carinho, com tanta, digo, gente, que coisa importante, né? Quer dizer, o idoso também, ele precisa dessa consciência corporal, ele precisa desse toque, desse afeto, desse carinho, né, Rita? Então, eu acho assim que a gente está num momento... Nosso tempo... Tem quanto tempo, Rita? Olha, a gente está com pouco tempo. Eu vi até umas perguntas, eu acho que não vão dar tempo de responder. Não, mas diga aí, mas lê algumas aí. Se algumas pessoas quiserem, a gente pode voltar de novo, né? Assim, acabou, a gente entra de novo. Mas, assim, a gente só tem 7 minutos. Tá, mas diga algumas perguntas para ver o que eu posso fazer. Teve uma, eu não sei se foi pergunta. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí. Deixa eu ver aqui. Passou uma... Quem foi que disse aqui? Gente, é tanta gente linda, né? Obrigada por todo Quero mundo. agradecer, viu, a família aí, meus amigos. Isso, que coisa boa. E ele está afirmando Fátima Gerontologia, né? Ela quer saber, né, Rita, se você está fazendo aula online. A força da dança flamenca atua no corpo do adulto. Então, eu vou falar da minha experiência, né, Rita? Fale. Eu acho, você sabe que a gente teve um papo aí, você, olha, o que eu admiro de Rita é uma propaganda, não é verdade. Rita dá possibilidade de qualquer idade. Rita tem aluno de todas as idades. Jovem, criança, gente mais velha do que eu. E eu já sou uma idosa, viu? Eu esqueço que eu sou idosa. Eu esqueço que eu sou idosa. Mas assim, eu me sinto aí, tá com você, eu me sinto super à vontade. Então, eu acho que, Rita, você possibilita. Claro, uma pessoa que vai chegar, se Fátima for fazer aula, né, vai ser maravilhoso. Rita, começa com os pequenos passos, né? Você vai devagarzinho, mas assim, você tem um contato, primeiro assim, você abraça a pessoa, você no sentido de você acolhe a pessoa. Você não está preocupado já de que a pessoa aprenda a técnica flamenca. Eu acho que a pessoa vai entrando, a gente falou até isso num campo lá na sua sala, como se eu me sentisse assim, me sinto acolhida, e aí você começa a falar dos primeiros gestos dos braços, das mãos, e aí a coisa vai fluindo, né? Eu sinto assim que a gente não tem... Dança não pode ser aqui. Isso também depende muito de cada turma, de cada grupo, né? Isso também depende muito. Tem gente que quer... Porque para mim, dança não é ensinar 2 para lá, 2 para cá, não são passos. Isso. Faz parte desses signos todos que a dança tem, né? Para você. São instrumentos, né? Eu acho importante. É verdade. Para você, essa coisa da improvisação, dança livre, ótimo. Você vê Maria Fuchs, é a base dela, mas ela estudou dança, ela estudou. Ela fez balé há muito tempo, ela fez balé há muitos anos. Outro dia eu vi ela fazendo uma entrevista e a sombra que fazia do microfone, do copo. E esse copo, o que esse copo vai me ajudar? Isso eu fiz na faculdade. Eu posso dançar esse copo, né? Eu posso dançar com meu cabelo, pentear meu cabelo, fazer ele pequenininho. Eu posso fazer desse um movimento enorme. Então, tem muito disso. Então, eu acho que essa consciência é diferente no adulto, na criança, né? Porque a criança está em todo um outro processo. Ou então, assim, o adulto também vem com as 2 expectativas, né? Do lúdico, a de brincar, quero brincar, e também vem aquele de se exibir, de querer fazer uma coisa bonita, de querer, né? Não tem nada contra, aqui não tem julgamento, tá? Eu tô colocando assim. Então, tem aquela eu acho, Rita, que para a Fátima eu diria pelo seguinte: primeiro você tem que ter uma aula, sempre a Rita faz uma aula, né? Como é que você chama? Sim. Aula experimental. Tem que haver primeiro identificação. A dança e a pessoa. Por exemplo, eu já aprendi dança flamenca com outros professores e me identifiquei mais com Rita. É mesmo que terapia. Você tem várias linhas, várias possibilidades, mas um link tem que ter uma... 26 segundos, vai fechar a live. Então, gente, eu quero dizer o seguinte... Eu quero agradecer a todos vocês, a Luísa, a todo mundo, por terem estado... Gratidão, viu? Fátima, não tem que pensar muito não. Estou dizendo para não dança, você não pode ficar assim. O corpo flui. Eu me lembro de assim, meu corpo sabe. Quando o corpo sabe, você deixa fluir, tudo acontece, né? Obrigada, gratidão também a você, Rita, por essa oportunidade